projeto de lei 125 de 2015 chegou nessa casa dia 9 de setembro, foi distribuído à Comissão de Assuntos Econômicos, apresentadas 8 emendas, fui designada relatora e, para instruir a matéria, nós tivemos uma sessão temática aqui no plenário e uma diligência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 8 de dezembro de 2015, o relatório foi aprovado pela CAE na forma de um substitutivo. Já no plenário foi aprovado o requerimento 1409 de regime de urgência. Vamos à análise. Quanto ao mérito, o projeto traz importantes alterações em relação ao Simples Nacional e a outras matérias relacionadas ao tratamento simplificado e favorecido devido às microempresas e pequenas, e por isso mantemos importantes contribuições do texto aprovado na Câmara. No entanto, tivemos a oportunidade de aprofundar a discussão do projeto e reunir as colaborações de parlamentares, de entidades representativas do setor, do SEBRAE, dos servidores do programa Brasil Mais Simples, da Receita, bem de como governadores e secretários estaduais de Fazenda, reunidos conosco e com o presidente do Senado no último dia 8, agora, entre outros parceiros. Todas essas negociações permitiram um maior aperfeiçoamento do texto, razão pela qual oferecemos a apreciação dos senadores e senadoras o presente substitutivo. Quero dizer que as negociações tiveram que ocorrer com as instâncias, com as receitas dos estados, dos municípios e da União, com os governadores, com os municípios, com os empreendedores e também com os senadores que fizeram suas emendas de acordo com seus estados. A essência do Simples, na minha opinião, é um tripé. É a simplificação, a tributação diferenciada e o estímulo ao emprego. Qual é o principal desafio hoje do pequeno e médio empresário? E como atraí-lo para vir, para ficar e sobreviver? Hoje o pequeno tem medo de crescer, porque o Simples hoje é com degraus. Em cada degrau, o pequeno empresário sofre um aumento brusco de alíquota e o que tem ocorrido é que, para não crescer e sofrer esse aumento nos impostos, ele acaba criando uma empresa para algum familiar. Agora, o que interessa para nós no Simples é que ele sobreviva, mas que ele cresça e que gere mais empregos. E isso é um problema que nós verificamos que temos que enfrentar. A nova proposta é exatamente sobre isso, né? Muitos desses, nós sabemos também que com o desemprego que hoje o país vive, muitos dos desempregados estão saindo dos seus empregos, demitidos, com pequeno pecúlio. Este pequeno pecúlio, ele está olhando o que ele vai fazer. Se nós fizermos um Simples mais convidativo, ele virá. E é isso que nós desejamos, a formalização e a possibilidade dele crescer como um empresário pequeno, mas com todas as possibilidades e tranquilidade, né? Os que já estão no Simples, nós vamos facilitar o crescimento, diminuir o medo de não conseguir dar conta da mudança de patamar. Infelizmente, essa crise que vivemos também atingiu o setor dos pequenos. As micro e pequenas empresas, elas representavam 94% da expansão dos postos de trabalho no Brasil. Começaram a contribuir para o aumento da taxa de desemprego no país agora, com seguidos meses de saldo negativo na geração de emprego. E dados recentes divulgados pelo Estadão apontam para um aumento recorde de 95% no número de pedidos de recuperação judicial, com as micro e pequenas empresas liderando as estatísticas. Aqui eu não preciso falar muito sobre isso, porque nas conversas com senadores e senadores, onde eu citava alguns exemplos da minha cidade e do meu estado, por exemplo, a Avenida Pacaembu, uma avenida importante na cidade de São Paulo, metade está fechada, do outro lado está para alugar. E aí, cada um que eu relatava
o exemplo, me contavam o exemplo de uma das avenidas da sua cidade. Essa é a realidade brasileira hoje e é isso que nós achamos que podemos auxiliar com um Simples mais convidativo. O atual momento, então, exige do Congresso Nacional as medidas necessárias para fazer esse enfrentamento. E esse é o principal objetivo do projeto e das alterações que nós estamos propondo. Foram dois nortes, menos imposto e criação de emprego, que é o que nós achamos que pode permitir atrair para vir e melhorar a situação do desemprego. Hoje, ao aumentar o seu faturamento, essas pequenas e micros mudam de taxa de tributação dentro do Simples, o que resulta nesse aumento brusco de alíquotas que eu mencionei, que pode chegar até 36% de aumento no dia de hoje para uma faixa para outra, né? Ou seja, muitas vezes um pequeno crescimento que ele vai ter no seu faturamento no Natal ou em uma festividade e tal, implica num tranco que ele vai mudar de patamar e aí logo ele sofre um aumento que ele não tem condição de acatar no seu pequeno estabelecimento. Então, que ele pega ou põe embaixo do tapete ou cria uma outra empresa. Já na saída do Simples, isso é muito importante também perceber. Quando o empresário está hoje no 3.600.000, esse impacto da carga tributária, quando ele passa, então, para o lucro presumido, pode ser ainda mais duro. Sabem quanto que é de dureza quando você está no comércio? 54% a mais de imposto. Para a indústria, 40% a mais. E para o serviço, 35% a mais. Então, é urgente eliminar esse estímulo negativo que hoje existe para quem está nos optantes do Simples. Para resolver esse problema, o que nós fizemos? Hoje eu expliquei que nós temos o degrau. Nós criamos uma rampa, e na rampa não tem mais degrau, agora é uma rampa. Ele vai passando de uma alíquota para outra de forma muito suave, sem esses trancos. Então, hoje é 3,6 milhões o teto. Nós estamos ampliando para 4,8 milhões este teto. Quando chegar no 4,5 milhões, o microempresário já vai estar pagando uma alíquota que vai ser igual do lucro presumido. Ele não vai ter esse receio de partir para outro patamar, que é o lucro presumido. Então, isso aqui, nós achamos que nós conseguimos fazer essa rampa através da redução das faixas, que hoje são 20 faixas, agora serão 6 faixas, que vai simplificar a lógica de todo o sistema. Além disso, o aumento das alíquotas incidentes sobre cada uma das faixas vai ocorrer de forma gradativa e vai aplicar o mesmo conceito de progressividade tributária, atualmente vigente no imposto de renda de pessoa física. Então, através da escada, temos uma rampa que não inibe os negócios. Agora, vamos falar do único dispositivo que entra em vigor este ano. Esse é um pedido dos pequenos e médios empresários, da Frente Parlamentar do Médio e Pequeno, que é referente ao parcelamento, que hoje é de 60 meses. Mesmo sendo de 60 meses, que parece ser bastante, os micro e pequenos empresários não estão aguentando nessa situação. Então, nós propusemos um parcelamento de 120 meses, com a possibilidade de redução das multas e juros. Como isso poderia ficar para sempre e virar quase um mecanismo para as empresas funcionarem, nós fizemos um termo era de 2 anos, por uma sugestão do senador Collor, que teve uma percepção que me pareceu adequada, que daqui 2 anos nós vamos ter eleição. Vai começar isso a entrar na pauta e o custo vai ser muito maior.
ele sugeriu 4 anos, nós pusemos 3, os governadores aceitaram, então o parcelamento vai ser durante 3 anos, 120 meses, quem fizer a opção nesses 3 anos, com redução de multa e juros. Depois, volta ao que é hoje, que são 60 meses, que já tem uma pequena redução de juros e multas também. Então, os optantes do Simples vão ter um prazo de 36 meses, contados a partir da publicação desta lei, para optar por essa modalidade de parcelamento especial. Com isso, nós esperamos evitar a quebradeira que nós todos estamos observando. As demais alterações passam a vigorar apenas em julho de 2017. Na prática, como as empresas fazem opção pelo regime tributário, elas fazem isso no começo de cada ano, né, do exercício fiscal, podendo alterar somente no exercício seguinte. Então, na prática, os impactos orçamentários dessa emenda substitutiva se darão, na sua totalidade, apenas em 2018. Aliás, é importante detalhar os impactos orçamentários do projeto. Toda a construção das tabelas de alíquotas incidentes preservou as faixas iniciais do Simples. É importante notar que a maioria dos pequenos e médios estão nos 90% deles estão nas principais faixas, nas primeiras faixas, né? E aí nós preservamos com muito cuidado para que o aumento nessa não ocorresse, aliás, tem uma diminuição, né? Para que essa tabela foi toda construída com essa preocupação. Agora, quanto à arrecadação, nós temos uma das principais repercussões do substitutivo, porque, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os municípios que recolhem o Imposto sobre Serviço, o ISS, vão ter um ganho estimado em pouco mais de 54 milhões. Obviamente, isso é dividido por cada município. Uns vão ter um ganho maior, outros vão menor, né? Os estados aos quais compete a arrecadação por ICMS, eles vão ter um ganho maior, de 105 milhões. A União, por sua vez, que estimava com a proposta inicial de uma perda de 16 bilhões, né, quando o teto era 14 milhões em vez de 4.800, responderá por um impacto inicial de 1 bilhão e 400 milhões, muito abaixo, então, do que se previa no projeto que veio da Câmara. Considerando o impacto potencial da migração das empresas que hoje estão no lucro presumido e que vão querer ir para o novo Simples, porque hoje elas estão acima do 3,6 milhões, né? Então, elas estão no lucro presumido. Na hora que a gente aumenta para 4,8, elas vão poder ficar no Simples e vão ter uma diminuição de arrecadação. Então, isso foi visto, e aí vai aumentar um pouco a perda para não chamo de perda, porque a Receita vai recuperar isso com a diminuição de fechamento de portas que a gente está vendo, né? Mas, de qualquer jeito, a estimativa que fazemos é que para a Receita onde será de 1 bilhão e 800 milhões, o que parece razoável para que nós possamos realmente ajudar os pequenos e médios empresários desse país. Mesmo se considerarmos a perda indireta para municípios e estados via fundo de participação, ainda assim o saldo é positivo. Os estados terão um ganho de 91 milhões e municípios um ganho de 20 milhões. Todas essas discussões foram feitas à exaustão com municípios e também com os estados. E conseguimos chegar no patamar onde foi acordado que tem muito mais benefício para esses entes federativos do que deixar do jeito que está, com tanta gente fechando empresa e gente na rua. Uma das principais reivindicações dos prefeitos
e governadores também foi atendida no substitutivo. Serão mantidas as barreiras para a cobrança do ICMS e do ISS por dentro do Simples Nacional até 3,6 milhões. Se aumentasse para 4,8, eles avaliaram que eles teriam uma perda que, nesse momento, não é uma perda que os estados ou municípios querem ou podem arcar em virtude das dificuldades que estão sofrendo. Acima disso, esses impostos serão cobrados, acima de 3,6, esses impostos serão cobrados fora do Simples, como é hoje, nas alíquotas aplicáveis a qualquer empresa. Ou seja, a ampliação do limite de enquadramento não vai impactar município e estado. Também suprimimos, atendendo aí prefeitos e governadores, o dispositivo que exigia para ingresso no Simples a adimplência dos interessados somente com os tributos que são pagos pelo Simples. Nós colocamos a regra já vigente, na qual o interessado, para optar pelo Simples, precisa estar em dia com suas obrigações junto a todos os fiscos municipal, estadual e federal. Isso foi bastante importante, porque o impacto para os municípios era maior. Também garantimos a autonomia municipal ao acrescentar um dispositivo para que os municípios possam estabelecer um regime de ISS mais favorável do que o previsto no Simples, caso seja seu interesse, no exercício de suas competências constitucionais. Também desburocratizamos, a pedido aí de governadores e da Receita, o compartilhamento de informações entre os fiscos, que agora terão meios de controle com relação às operações desenvolvidas pelas empresas optantes do Simples, com livre trânsito de informações entre os fiscos. Trata-se aí de uma medida importante para restabelecer o equilíbrio de mercado, ao fortalecer o combate à sonegação. Cada estado, cada município, a Receita, cada um vai saber o que tem direito. Sempre é oportuno lembrar que a arrecadação do ISS não passa pelo Tesouro Nacional, é distribuída em tempo real aos municípios. Ainda hoje, a maior parte dos municípios brasileiros não dispõe de administrações tributárias, e o Simples Nacional viabilizou para todos os 5.570 municípios a arrecadação do ISS, e sem custos, gerando um extraordinário aumento, né, um extraordinário resultado para a arrecadação. Acatando proposta dos governadores, através dos secretários estaduais da Fazenda, retiramos do texto a previsão de ajuste anual das tabelas do Simples Nacional. Prevemos a regulamentação dos investidores anjos pelo Ministério da Fazenda. Suprimimos a remissão das multas de obrigações acessórias de empresas extintas por inatividade. E estabelecemos percentuais distintos para o imposto de renda de pessoa jurídica e para a constituição sobre o lucro líquido nas tabelas de alíquotas, para permitir os cálculos dos valores a serem destinados aos fundos constitucionais. Agora eu vou fazer uma síntese bastante rápida dos principais pontos abrangidos pelo substitutivo. Primeiro é o limite de enquadramento, que passa de 3,6 para 4,8, em vez de degrau, é uma rampa. Depois, referente às organizações da sociedade civil. A maior parte das organizações da sociedade civil são imunes, isentas, né, de impostos. No entanto, essas sociedades, tipo igreja, que faz bazar, né, quermesse, elas são tributadas como uma empresa grande. Então, agora foi criado que essas entidades poderão optar pelo Simples, para a formalização dessas receitas de forma simplificada. Outra mudança. Criamos um mecanismo que dava muita complicação, que agora vai ser facilitada a baixa do registro do MEI, quando identificada a ocorrência de fraude feita por terceiros. Barreiras, né?
A isso eu já mencionei, o ICMS e ISS serão cobrados até o patamar de 3,6 milhões. Acima desse faturamento, mesmo optando pelo Simples, a empresa vai recolher por fora os dois impostos, o que evitará o impacto para o governo e município. Empresas do segmento de beleza. Atualmente, os valores que são pagos pelos profissionais parceiros são contabilizados para fim de enquadramento do salão de beleza no Simples. Um salão de beleza que paga uma porcentagem para um cabeleireiro, na hora de declarar, ele tem que declarar como dele essa porcentagem. Então, muitas vezes, ele acaba faturando mais do que o Simples permite. Agora, ele pode tirar o que ele paga para o cabeleireiro que está recebendo essa porcentagem, o que vai permitir que muitos permaneçam e regularizem essa situação, que era, na verdade, uma distorção, porque nós estamos agora excluindo da base de cálculo da receita bruta dos cabeleireiros os valores repassados aos profissionais parceiros. E isso veio porque, como fui relatora desse projeto, deu para encaixar também no Super Simples. Bebidas alcoólicas. Vários senadores conversaram com seus estados que tivemos o pleito para permitir a entrada, que não tem até hoje, das microcervejarias, das vinícolas, dos produtores de licores, que possam aderir ao Super Simples, o que atualmente é proibido. Mas aqui nós estamos tratando de empresas muito pequenininhas, a maioria são familiares, que utilizam insumos locais, movimentam a economia de inúmeros pequenos municípios brasileiros e são um dos segmentos que mais crescem no Brasil. Deixamos claro no substitutivo que essas empresas deverão obrigatoriamente ter um registro no Ministério da Agricultura e obedecerão também à regulamentação da Anvisa e da Receita Federal. Prestadores de serviço, arquitetos permanecem no enquadramento na tabela do anexo 3, conforme texto aprovado por deputados. Tentamos incluir nesse anexo também os terapeutas ocupacionais, conforme emenda do senador Humberto Costa, dos médicos, conforme emenda do senador Caiado, e os odontólogos, uma solicitação dos deputados federais da Frente Parlamentar Mista em defesa das micro e pequenas empresas. Mas os impactos na arrecadação e, segundo a Receita, acrescentariam aos quase 2 bilhões do impacto que o projeto terá, mais 2 bilhões dessas emendas. Impediu, então, um acordo que eu tinha acatado essas emendas e que, então, me senti com muita dificuldade em acatá-las no momento em que isso dificultaria muito a aprovação do projeto. Outra questão, o fator fé, que mantemos a regra aprovada na Câmara, que estabelece uma razão entre a folha de salários e a receita bruta anual de pelo menos 22,5% para a migração da tabela 5 de serviços, que é menos favorável, para 3, para as empresas, então, que estiverem empregando mais gente, eles vão poder fazer essa mudança. Aí nós vamos privilegiar aqueles empreendimentos com maior potencial para geração de empregos, que é uma das preocupações do Super Simples. Agora vamos aos limites do MEI. Mantivemos o limite da receita bruta anual para enquadramento em 72 mil. Em relação aos prestadores de serviços rurais, nós melhoramos o texto, a redação do texto sobre o registro no MEI do empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviço no âmbito rural. A intenção, por exemplo, é permitir que alguém que aluga o seu trator, né, ou
aluga o seu equipamento para roçar campos, um trabalhador que efetue somente serviços de poda na propriedade de outras pessoas, ele possa se registrar como optante do MEI, sem perder a condição de segurado especial da Previdência Social. Outra questão, o registro profissional. O MEI inscrito no Conselho Profissional da sua categoria, na qualidade de pessoa física, fica dispensado de realizar nova inscrição no mesmo conselho, na qualidade de empresário individual. Uma tentativa de desburocratizar o máximo possível. Também proibimos os conselhos profissionais de exigirem a inscrição, quando a ocupação do MEI não exigir registro profissional da pessoa física. Sublimites. Foi mantida a possibilidade de estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1%, optarem pela aplicação de um sublimite de 1,8 milhão para o recolhimento do ICMS, reduzindo impactos para os estados mais pobres da federação, que hoje até já fazem isso, agora está regulamentado. Parcelamento. Conforme já foi adiantado, parcelamento vai para 120 meses durante 3 anos e depois volta ao que é hoje. Licitações públicas, incluímos a exigência de comprovação da regularidade trabalhista para poder participar das contratações com a administração pública. Exportação. Essa é uma novidade importante, que o substitutivo facilita os procedimentos para exportação e isenta as micro e pequenas empresas do pagamento de preços, de taxas, de emolumentos ou remunerações para fins de obtenção de anuências de exportação, ampliando as opções de mercado. Outra mudança em relação à fiscalização, que passa de punitiva para orientadora. A primeira visita é orientadora, a outra passa a ser punitiva. Vamos agora a uma novidade, que é o investidor anjo. Esse substitutivo cria mecanismos para estimular e proteger o investidor anjo. O que é? É uma pessoa que tem um recurso grande econômico e utiliza para financiar diretamente empreendimentos em seu estágio inicial. Nós concordamos com o texto original da Câmara, uma contribuição importante do deputado federal Otávio Leite, que normatiza um tipo de financiamento que vem ganhando progressiva relevância na economia contemporânea, em particular na indústria tecnológica e no setor de tecnologia da informação. Muito frequentemente a gente lê que são as startups. O investidor vai e coloca o seu dinheiro na startup e aí nós vemos que muitas vezes, principalmente no exterior, elas crescem enormemente. E é um estímulo que são empresas que não cresceriam, mas o investidor vai ter um olho, escolhe uma empresa e investe seu dinheiro. Agora, eles não serão sócios da empresa, não terão qualquer direito a voto, a gerência ou administração. Em compensação, eles não responderão por qualquer dívida da empresa. Se a empresa cresce, ele vai ter lucro. Se a empresa vai mal e fecha ou vai mal, ele não é responsável juridicamente. Nós ajustamos o texto para determinar que o Ministério da Fazenda é quem vai regulamentar essa atividade. Agora vamos às empresas simples de crédito. Trata-se de um avanço do substitutivo em facilitar o acesso ao crédito pelas micro e pequenas empresas. O que seria isso? É formalizar uma atividade amplamente aceita na sociedade. Com a empresa simples de crédito, qualquer cidadão organizado como empresa poderá emprestar o seu recurso próprio ao pequeno negócio do seu município. Quer dizer, o recurso tem que ser dele e tem que ser do município. Não pode haver captação no mercado financeiro. Trata-se, inegavelmente, é um instrumento novo de acesso ao crédito para as pequenas e médias. Por que foi feito isso? Porque
hoje há uma concentração gigantesca no mercado financeiro. Se você é um pequeno, muitos bancos até fecharam o departamento de crédito para pequeno e médio. Então, eles não têm como ter crédito para conseguir ampliar o seu negócio. E como uma das preocupações nossas é que eles cresçam, essa empresa ela pode ser um grande estímulo para os pequenos e médios. O sistema bancário tem redes enormes, oferece muitos serviços, mas não consegue, ou não quer, ou não se interessa para emprestar para os pequenos. Agora, tenho que esclarecer que o sistema simples de crédito não se constitui na regulamentação não é a regulamentação de agiotagem. O cidadão se formalizará como empresa e somente poderá emprestar os próprios recursos para pessoas jurídicas, nunca para pessoas físicas. Além disso, reitero que o projeto veda a captação no mercado financeiro e aclara os mecanismos de fiscalização, ao se exigir a escrituração pública eletrônica digital, tornando célere a identificação de ilícitos tributários e a sujeição de todas as suas operações financeiras ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Também acrescentamos um dispositivo por sugestão dos senadores Ricardo Ferraço e Ataídes Oliveira, que prevê a regulamentação das empresas simples de crédito pelo Banco Central. Certificação. Serão disponibilizadas na rede mundial de computadores informações sobre certificação de qualidade de produtos e processos para micro e pequena empresa. Depósitos recursais. O projeto prevê uma redução nos valores dos depósitos recursais, isso eu achei muito importante, exigidos das micro e pequenas, para que possam, em sede de recurso, continuar defendendo seus interesses na Justiça do Trabalho. Anexos do substitutivo. Cria-se uma nova tabela específica para o setor de serviços intensivos em mão de obra para corrigir uma distorção do atual modelo que provoca uma subtributação desse setor, com fortes impactos orçamentários. Criou-se um anexo para detalhar as regras de repartição da arrecadação do Simples Nacional, como mencionei, entre município, Estado e União. Regra de transição, adotamos um período de transição já exposto. Emendas. Emenda número 10 de plenário do senador Ronaldo Caiado para incluir na tabela do anexo 3 da lei complementar a medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, conforme já adiantamos. Opinamos pela rejeição da emenda, em razão dos impactos na arrecadação. Emenda número 11, do senador Ricardo Franco, bem como a emenda número 12, do senador Flecha Ribeiro. As duas emendas têm o mesmo objetivo: afastar a dispensa de pagamento de contribuições instituídas pela União para as empresas que excederem o teto de 3,6 milhões da Receita Bruta anual. Dentre essas contribuições, eu destaco o salário educação, que é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para o financiamento da educação básica pública e que também pode ser aplicada na educação especial. Temos também aqui as contribuições para entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. As emendas mencionadas 11 e 12 garantem que não haja perda dos recursos do salário educação e, assim, estados e municípios continuarão aplicando esses valores em programas, projetos e ações voltados para a educação básica. Isso é um pedido também dos entes federados. Por outro lado, continuarão os investimentos, as ESSES continuarão os investimentos em formação profissional, qualificação profissional. Então, o projeto me parece defesa dos recursos para a educação, para a qualificação profissional, e o meu parecer é pela aprovação da emenda número 12, do senador Flecha, cujo texto é mais adequado do ponto de vista técnico-jurídico, e pela rejeição da emenda número 11, cujo objetivo é contemplado pelo substitutivo.
Emenda 13 de plenário do senador Douglas Cintra aprimora as exigências para que as produtoras de bebidas alcoólicas possam aderir ao Simples Nacional, razão pela qual opino pela sua aprovação parcial para ajustes de redação do texto. Emenda 14, do senador também Douglas Cintra, visa suprimir do projeto a criação das empresas simples de crédito. Esclareço que as empresas simples de crédito permitirão aos cidadãos se formalizar como empresa, podendo emprestar somente os próprios recursos e o que eu já mencionei. Então, eu opinei pela rejeição da presente emenda, depois que acatei a sugestão do senador Ferraz e do senador Ataídes para um maior controle dessa emenda. A emenda 15 do senador Antônio Carlos Valadares, que suprime o inciso 5º do no texto original da Câmara, que permitia a participação no Simples de empresas inadimplentes. Como já salientamos, concordamos com a tese, razão pela qual manifestamos pela aprovação da emenda do senador Valadares. Caros senadores, nós precisamos avançar nesse projeto. As pequenas e médias hoje representam 99% das empresas brasileiras e respondem por 42% da massa de remuneração paga a empregados formais. Não é pouca coisa, né? Elas aumentaram em 208% a arrecadação real do ISS dos municípios desde a criação do Simples em 2007 e 35% a arrecadação do ICMS. Esses resultados superam com larga margem o crescimento das receitas federais em 19%. Então, nós acreditamos que, nesse contexto econômico, as micro e pequenas empresas são o setor que pode dar uma resposta mais rápida. Nós vemos e respeitamos e achamos que estão corretos, que está correto o Ministério da Fazenda, com sua atitude de reestruturação da economia, pensando a médio e longo prazo. Mas o super simples, ele é o impacto na veia da economia. Ele é o impacto que vai ajudar os pequenos a não fecharem as portas. Ele é um impacto que vai ajudar aquele empresário que foi demitido, aquele gerente, aquele diretor, aquele que vai receber uma bonificação, a ser estimulado a criar o seu pequeno emprego. Portanto, ante o exposto, voto pela aprovação do projeto 125 de 2015, complementar, e das emendas de plenário 12 e 15, pela aprovação parcial da emenda de plenário 13 e pela rejeição das emendas de plenário 10, 11 e 14, nos termos do seguinte substitutivo que eu acabei de ler. Muito obrigada, senhor presidente. Por último, também por acordo em plenário feito há pouquinho, atendendo à solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, retificamos o substitutivo para suprimir o inciso 18, do parágrafo 5º-B do artigo 18 e o inciso 2º do artigo 11, renumerando os demais dispositivos. Gostaria também de comunicar uma retificação em nosso substitutivo em razão de entendimento em plenário com o senador Pimentel e outros senadores e senadoras e senhores para suprimir o parágrafo 11 do artigo 18A nos termos do artigo 1º do substitutivo, do modo a preservar o valor da contribuição previdenciária do MEI em 5% e não ter chance de ser aumentada. Encerrado, presidente.